todos nós somos um nessa grande banda. Ah lá. Se alguém quer chutar o outro, acredite, você estará se chutando. A banda é o universo, o um é Deus e você é parte de Deus. Graças a Deus. E não é só porque eu sou um guia de Umbanda ou guia de qualquer outra religião que eu não saiba ou saiba de tudo. Graças a Eu Deus. sou 7 encruzilhadas do cemitério. Cada um tem um processo, cada um responde a uma hierarquia, cada um responde a um orixá, cada um responde a Deus na maneira que Deus criou para eles servirem a Ele. Você já está à frente de um terreiro como sacerdote. Isso, aqui é o templo de Umbanda Sagrada, Arqueiros do Flecha Dourada. A incorporação 7 encruzilhadas é muito bom porque eu sinto... Ele é meu professor, assim, além de ser meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Ele é muito professor, sabe? Ele gosta de ensinar, de conversar, e as palavras dele são muito filosóficas. Eu acho sensacional, cara. Eu adoro quando isso acontece, quando ele vem em terra, porque ele fala desse jeito. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Como é meu pai, como é meu guia, como é meu pai, na fé de sangue da Virgem Maria. Como é meu pai, como é meu guia, como é meu pai, na fé de sangue da Virgem Maria. Tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho algum em Laroyexu, 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 Exu é Mojubá. Laroyexu, 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 Exu é Mojubá. Laroyexu, 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 Exu é Mojubá. Laroyê, seus 7 encruzilhadas, seus 7 encruzilhadas é Mojubá. Laroyê, seus 7 encruzilhadas, seus 7 encruzilhadas é Mojubá. Laroyê, seus 7 encruzilhadas, seus 7 encruzilhadas é Mojubá. Bom dia. Bom dia, seu Exu. Como vocês falam, né? Bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite. Salve suas forças, filhos. Então, seu menino que faz as perguntas pros espíritos. É, sim senhor. Graças Eu a Deus. sou 7 encruzilhadas do cemitério.
7 encruzilhadas do cemitério. É lá naquele campo, onde muitos acham que é o fim. Só porque acabou a vida aqui, acho que tem que parar o corpo lá. Mas muitos além do corpo que fica, o espírito também fica. Que está na cabeça. Ao apego do corpo e ao apego das ideias. Que muitas vezes aquele que está preso lá, no corpo, dentro do cemitério, acha que só está preso, que colocou na cabeça o cemitério onde meu corpo tem que ficar. Mas não é esse o assunto que a gente veio falar aqui. Graças a Deus. Seu Sérgio, quando o senhor chegou, a forma de o senhor chegar foi menos brusca. Isso tem a ver com educação mediúnica ou é próprio do Exu? Educação mediúnica. Você sabe que eu falei agora há pouco do apego às ideias. Sim. Muitos médiums e também pai de santo, dirigente espiritual, sacerdote, o nome que vocês quiserem dar, eles acreditam que para que aquela incorporação seja real é necessário uma demonstração visual. Mas está na cabeça. Porque realmente, há muito tempo atrás, isso era preciso. Isso era necessário. Mas nos dias de hoje não precisa mais. Não precisa. Para que existe a necessidade de um médium sair pulando para falar que tem incorporado? Não tem o porquê. Muitas vezes o médium até se machuca, cai no chão. O mesmo acontece com a consulência. De tanto achar que tem que ser assim, quando vai passar num passe, no atendimento, acaba tendo essas convulsões mediúnicas. Nossa. E acaba se machucando. E como todo ser humano coloca a culpa em alguma coisa quando se machuca, não é verdade? Sim, senhor. Se está dentro de um terreiro, vai falar que a culpa é do médium. Ou vai falar que o médium não está incorporado direito. Ou vai falar que o sacerdote não sabe cuidar daquele médium. A culpa sempre tem que ser de alguém. Certo. As pessoas não entendem. E é difícil de elas entenderem que a maioria das vezes a culpa é dela mesma. Essa mania que o ser humano tem de colocar a culpa no outro, de nunca se enxergar, de nunca se olhar, de nunca admitir os seus próprios erros, de sempre transferir os seus erros para o outro. Porque o ser humano tem um ego tão grande, mas tão grande que a gente nem acaba nesse lugar aqui. Certo. E o planeta inteiro é pequeno para o ego do ser humano. Sim. Só que existem dois egos, né? O ego, aquele que é o ego da vaidade, que é o ego que você constrói, que você infla ele de muitos modos. E tem um ego individual, que é aquele que forma o ser. E sem esse ego individual, você não é o Jefferson, não é isso? Eu, espírito, tá? Seu Sérgio Encruzilhadas não seria o seu Sérgio Encruzilhadas, porque tem um ego que me identifica como o seu Sérgio Encruzilhadas. Está entendendo essa linha tênue? Certo. Sim. Dá licença. Por favor. Eu também tomo água. Água. O senhor trabalha na vibração de qual orixá? Oxalá. Oxalá. Eu quero aproveitar para falar esse negócio da água. Por favor. Tem
gente que vai ver isso acontecendo e vai questionar. Que é isso? As pessoas adoram fazer isso, né? Ah, Exu tá tomando água. Onde já se viu isso? Exu tem que tomar cachaça. Ué. Quem falou isso? Charuto. Quem falou isso? Ah, foi o Exu que... Foi aquele Exu que te falou. Não foi Deus que desceu aqui na terra e mandou a cartilha dos umbandistas, foi? Não, senhor. A cartilha dos guias de Umbanda, é assim que funciona, assim que tem que ser. Foi assim? Não, senhor. Então não é assim. Cada um trabalha da maneira que tem que ser trabalhada, do jeito que tem que ser trabalhado. O elemento água é um elemento, não é? Ele purifica, assim como muitos outros purificam. Acredite ou não, ele também transmuta. A água transmuta. Sabe aquela história do óleo e da água que não se misturam? Sim. Se você colocar os dois, vão ficar separados, não é isso? Sim, senhor. Quanto mais água você colocar, vai chegar um momento que vai transbordar. E o primeiro a sair vai ser quem? Não é? Claro. Então que se entenda. E o Exu toma água também porque a gente sente sede. O médium sente sede. Não é só porque a gente é espírito, porque a gente não sente mais nada. A gente está livre sim das necessidades básicas da Terra. Mas, voltando ao ego individual, mas jamais deixaremos de ser um elemento do todo, o individual ao todo. É isso que é Umbanda. É um todo. A Umbanda. Então, a água, o ar, o fogo, a terra, os 4 elementos, fazem parte e constituem também o espírito. Claro. E quando a gente trabalha com cachaça, a gente está trabalhando com 2 elementos, água e fogo. A diferença é que agora eu estou trabalhando com um, aqui, mas olha aqui do lado. O fogo, Realmente. a água, o fogo, a terra e o ar. Os 4 elementos comungando no mesmo ambiente. Aí eu pergunto, eu preciso da cachaça só aqui? Depende da necessidade, mas os elementos necessários já estão aqui. Já. Claro. Então eu posso fazer o mesmo trabalho que eu faria só com a cachaça, estando com a vela e a água. Água ardente, não é isso? Claro. Você estava fazendo uma pergunta a mim? Pode dizer. Não, qual o orixá que rege sua vinda? E se esse orixá está relacionado ao orixá que rege o seu filho, ou seja, o orixá de frente dele, e se o senhor incorporasse um filho de Oxóssi, por exemplo, o senhor estaria sendo regido por aquele orixá, ou o senhor tem um orixá específico que rege o seu trabalho? Filho, vou falar uma coisa um pouquinho antes, só para você entender. Você viu que quando eu cheguei em terra eu disse meu nome. Sim. Meu nome de trabalho. Eu disse meu nome inteiro. São 7 encruzilhadas do cemitério. 2 orixás regem o meu trabalho. E um outro rege a minha hierarquia. Estou falando de mim, não do filho primeiro, tá certo? Claro. Então, primeira coisa, estou falando de 3 orixás, não é isso? Sim. Eu falei que era Oxalá. Oxalá trabalha nas 7 encruzilhadas, nas 7 vibrações. Encruzilhadas do cemitério. Quem cuida do cemitério é o Maloaê. Então, eu tenho Oxalá e o Maloaê. E quem é que rege o mistério Exu? Orixá Exu. Não necessariamente esses 3 orixás têm a ver com meu filho. Tem a ver com o meu trabalho e na linha que eu atuo. Entende? Certo. Então eu trabalho na fé, Oxalá, no campo das almas. Ou seja, eu preciso resgatar ou esgotar aquilo que está no mistério da fé das pessoas dentro do campo da morte. Ou seja, provavelmente a pessoa
perdeu a fé ou exacerbou na fé. Entende? Também, não necessariamente só nisso, mas é para ficar mais claro. A gente não é limitado a nada, mas assim como o nome da falange e aqueles que nos regem nos dá uma função, é o mesmo que acontece com vocês encarnados aqui quando um chefe te contrata para trabalhar numa empresa. Você continua sendo o Jefferson, mas se você trabalha numa empresa, num banco, você é o Jefferson que trabalha no banco, talvez no caixa do banco. Jefferson, banco, caixa. Conseguiu entender uma ideia de paralela do que eu estou querendo dizer? Claro. São funções. Mas nada impede que o Jefferson no momento saia e vai vender um plano ali, né? Que vocês fazem, né? Ou que vai ajudar uma pessoa ali no caixa eletrônico, por exemplo. É a mesma coisa com a gente na linha espiritual. Lógico que a nossa função principal está dentro dessas vibrações. Segunda parte da questão, se eu posso incorporar, aparecer, enfim, acoplar o meu espírito naquele médium, que segue ou não a cabeça regida por aquele orixá, não faz diferença alguma. Não faz. Mas enquanto o senhor estiver se expressando por um filho de Oxóssi, quanto daquele orixá vai reger o seu trabalho? Isso depende do filho em terra. E se o filho, o médium, ele é um filho de Oxóssi, como você está dizendo, a tendência nessa encarnação é que ele busque conhecimento, não é isso? Sim. Que essa é a característica do filho de Oxóssi, uma das características. Se isso acontece, ele busca mais conhecimento, concorda que para mim é muito mais fácil trabalhar com ele, que ele vai buscar mais conhecimento? Sim. O meu campo se abre. E não é só porque eu sou um guia de Umbanda ou guia de qualquer outra religião que eu não saiba ou saiba de tudo. Eu também aprendo com o encarnado. Estou falando de mim, tá certo? Sim. Eu não falo por todos os Exus porque cada um faz o seu trabalho e a sua função. E vive no astral da sua determinada maneira. Ninguém, espírito ou não, deve falar ou ditar regras de outros espíritos. Cada um tem um processo, cada um responde a uma hierarquia, cada um responde a um orixá, cada um responde a Deus na maneira que Deus criou para eles servirem a Ele. Claro. Sim, senhor. Então, quando aparece um guia dizendo que todas as falanges dos seus 7 cruzilhadas devem trabalhar, não é assim. Tem sim aquilo que eu falei, a sua função por estar naquela regência. Você, Jefferson, no banco, os outros que trabalham no banco fazem a mesma coisa. Mas cada um tem sua vida, cada um tem sua maneira de se expressar. Todos têm personalidades individuais, ego individual. Cada um tem o seu. Um pode saber mais de conta, outro pode saber mais de português, mas estão no banco. É a mesma coisa do outro lado. E, voltando de novo à questão, a diferença do filho médium é essa. A gente trabalha em parceria. Mediunidade é parceria. Parceria, né? Se o médium não me conhece, ou se não se conhece, o que adianta a gente trabalhar junto? O médium tem que saber os limites dele e o que ele pode alcançar. Eu desse lado faço o mesmo. Entendo os limites dele e os meus também. Não é só porque somos espíritos que não temos limites. Essa mania do encarnado achar que espírito é super-herói. Não é verdade? Super-herói? É, porque vem aquele... Tem que ter um, né? Eu vou falar aquele bobo, né? Não. Mas tem que ter um ser humano encarnado que vem aqui para tomar seu passe e vem falar: pai, eu preciso, sei lá, de um emprego novo.
gente vai ouvir. Mas a gente é obrigado a fazer isso. Se é obrigado? É. Não é obrigado. Eu vou te dar um emprego. Não, senhor. Eu tenho um cara de administrador de empresa. A questão não é essa. Todo mundo pode pedir, é óbvio que pode. Pode. Mas é do seu merecimento? Você está merecendo isso? Você está buscando por onde fazer? A gente vai ajudar energeticamente. Mas você está se ajudando? Yeah. Aí acho que a responsabilidade tem que ser do guia. O guia tem que me dar um emprego. Aí o guia fala, a gente vai tentar te ajudar. Alguns médios dizem, pela influência do animismo, a gente vai fazer isso acontecer. Aí passa um mês, passa 2, passa 3, ele tá sem emprego. E a culpa é de quem? Nossa. Do médio e do guia. Do médio primeiro porque o médio tá fazendo aquele animismo básico. Básico. E segundo, porque foi criada uma falsa expectativa. E a pior coisa que tem é quando você cria expectativa, principalmente ligada à espiritualidade, porque você perde a fé quando aquilo não alcança aquilo que você está buscando. Certo. Claro. E como eu disse, eu trabalho na fé. E é justamente esse ponto delicado que as pessoas deveriam entender. Não transferir, vou voltar de novo, o início da nossa conversa. Não transferir a responsabilidade para o outro, nem para um guia, muito menos para Deus. Que essa mania de novo, o pessoal rezar à noite e falar, Deus, me dá um emprego, é a mesma coisa. Deus vira fast food, né? Na hora que você quiser, é só ligar uma para ele. Mas você agradece? Quantas vezes você agradece Deus, os guias que estão com você? Quantas vezes? Quantas vezes você conversa, só conversa, não pede nada? As pessoas esquecem, meu irmão, meu filho, que espírito também foi e ainda é alguns seres humanos. Também temos necessidades, temos limites, temos falhas. Porque o único perfeito é Deus. Porque se fosse para ser perfeito, tudo, era Deus que incorporava. Não é? Sim. Então a gente também está num processo, do outro lado. Cada um num processo diferente, mas está num processo. Claro. E é preciso entender esse processo. Então o recado que eu dou é para quem está vendo a gente aí. Tá. Primeiro, questione o guia. Mas questionando no sentido de não ficar debatendo, né? Mas eu digo, será que é o guia mesmo? Ou se for o guia, ele pode errar. Ele pode. Pode errar. E segundo, primeiro se olhe antes de olhar o próximo. Primeiro, Se olhe. claro. Veja se você não está extrapolando. Se você está se enxergando. Se a você está de frente com você mesmo. Olhar nos seus olhos de frente para o espelho antes de falar com qualquer guia e falar para ti, eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Onde eu estou errando? Essas perguntas que vocês fazem com o guia, vocês deveriam fazer para si mesmo. Essas perguntas que vocês fazem para os guias, vocês deveriam fazer para os seus corações, para a sua mente, para aquele seu ego que não é o individual. Porque muitas vezes é esse ego que te controla. Muitas vezes. A pessoa acha que o mundo tem que girar em torno dela. Que só porque ela está sofrendo, ela tem que ser acolhida. Só porque ela está passando por uma necessidade,
ela tem que ser abraçada. Aí entra uma outra questão. A comparação. E mais uma vez o ego atrapalha. Comparação? Por que você tem dinheiro e eu não? Ai, Se você tem muito dinheiro, você é rico, playboy. Se você tem menos dinheiro que eu, você é um pé rapado. Se você é muito feliz, você é um bobo, alegre, não vê seus problemas. Se você é um cara depressivo, você é um tadinho, coitado. Você está se comparando sempre, sempre está ali no meio. Aquele que tem mais, você despreza. Aquele que tem mais e menos também você despreza. Você tem que desprezar sempre, por quê? Não é isso que acontece? é sim. Vamos colocar você numa situação. Vai. Vamos supor que você agora está sem dinheiro nenhum. E o seu melhor amigo, ou sua esposa, não importa. Ficou milionário. Ganhou aí na loteria. E você está com a conta de luz atrasada. Aí vocês saem, estão andando na rua. Aí seu amigo vira e fala pra você: nossa, acho que eu vou comprar aquele tapete persa de 12 mil reais. O que você vai falar? Graças a Deus. Mas normalmente se diz assim, pô, eu tô apertado, vai gastar com isso, me empresta lá. Você falaria isso. Outras pessoas diriam mentalmente: nossa, vai gastar 12 mil reais no tapete? E eu aqui, praticamente passando fome. Aí você pensaria: preciso desse dinheiro, você podia me ajudar, né? Olha lá. E a situação inversa? A culpa é sua de ter ficado milionário? Não é, né? Se você tem muito dinheiro, você está suprindo suas necessidades básicas, você não pode ter o prazer de ter algo caro para você? Pode. E por que que a gente faz isso? E por quê? Por que que nós fazemos isso? Aham. Por que que nós colocamos pessoas como comparações? Ah, Por causa do ego, por causa do ego? da vaidade. Esse ego que não é o individual. Que não é a nível individual. Isso. Certo? Claro. Então, é natural, entenda isso, a inveja. É natural do ser humano. Aham. Mas até que ponto você vai alimentar essa inveja? Até que ponto? Você chega cada vez mais perto de mim e vai ficar com medo dessa câmera. Tenho certeza que o áudio fica bem bom. Porque é a necessidade que você está passando, voltando de novo ao exemplo. Aham. Ah, estou precisando pagar a conta de luz enquanto meu amigo está cheio de grana. Aham. É natural que você pense: eu preciso de ajuda. Ele tem mais que eu. Ah, Mas aí a escolha de alimentar essa inveja é sua. vai, é sua. Aham. Até quando você vai colocar isso na sua cabeça? Você vai para casa pensando: nossa, ele ainda está cheio da grana. Esse é um problema. Mais um, né? Porque já falou vários. Do ser humano, quando vê a felicidade alheia. Isso. Quando vê o sucesso alheio. Porque quando o irmão ou a irmã tem um sucesso, aquele que tá vendo fala: nossa, virou metido. É mesmo. Já não é mais o mesmo. Mas mal sabia esse irmão que aquele que alcançou o sucesso batalhou, estudou, alcançou aquilo que ele queria. Agora a vida dele é cheia de responsabilidade a mais do que ele tinha antes. As pessoas cercam ele, tiram a paz dele, ele tem muito mais compromissos sociais e pessoais com ele mesmo. Então quer dizer, se a pessoa não te dá atenção é porque ela ficou metida, ele não tem nada o que fazer da vida. Ele mal tem tempo agora para cuidar da vida dele. Não é isso?
Nossa, realmente. Em contrapartida, esse que tem o sucesso, quando ele olha para uma pessoa que não tem nada, eu digo, está em paz, ele diz e fala: eu queria estar em paz como ele, porque estou atolado de trabalho, estou atolado de pessoas em minha volta. Eu queria pelo menos ter um dia de paz como aquele irmão tem. Olha como as coisas são. Os dois lados sempre tem um desequilíbrio. Como alcançar isso? Como alcançar o equilíbrio? Como? Como? Qual é a fórmula? Se olhar e não olhar para o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Eu estou falando um monte de coisa aqui que Não, não está fazendo sentido nenhum. Tá, tem sentido sim. Então, olhar para o outro e se comparar com esse outro não é legal. Para os dois lados. Mas olha de novo a sutil diferença entre você olhar para o outro e se enxergar no outro. Quando eu falo, irmão, você precisa se olhar e não se comparar com o outro, é o primeiro passo para você começar a enxergar o outro em você. É o primeiro passo para enxergar você no outro e entender de uma vez por todas que somos um. Somos um. Somos um. Então, quando um filho alcançou o sucesso e você está olhando esse filho e falando, nossa, eu queria ser como ele, seria muito melhor se você falasse, eu sou como ele, que bom que ele está tendo sucesso, porque eu também estou. Quem que você quer alimentar? O ego, a sua vaidade ou o seu coração? Ou entender que nós somos um? Claro. Olhe para o sucesso e diga, parabéns, estamos juntos nessa. E aquele que está tendo sucesso vai olhar para esse que está em paz, parabéns pela sua paz, estou junto com você na sua paz também. Porque quando eles se unem, se conhecem e estão unidos, em sintonia, aquele que não tinha a paz agora vai ter, e aquele que tem a paz e não tinha o sucesso também vai ter. Realização interna. Não estou falando de ego. Estou falando de realização interna. Certo. Também não estou querendo dizer, agora eu tenho sucesso, agora eu estou... Não é isso. É um sucesso consigo mesmo. E ele também, é a paz consigo mesmo. Sim. Consegue entender? Sim. Claro. Bem, seu Sérgio, existe diferença de um Exu trabalhar através da mediunidade de um filho de uma casa e a de um sacerdote, um dirigente, como é o seu caso, aqui hoje? A diferença é que a gente tem que aguentar mais porrada. Por conta disso que eu acabei de dizer. Porque quando alguém de fora olha e diz, nossa, aquele cara é um sacerdote. Na visão dele, ele acha que um sacerdote é um cara que está num pedestal, que tem pessoas em volta. O que é isso? É um cara que controla, que dá os comandos, exatamente. O que é isso, meu irmão? Ele só é mais um médium que tem mais responsabilidade que os outros. Aí fica essa guerrinha de ser humano jogar demanda, ter inveja, mandar esses que um vir atacar os outros, querer acabar com o trabalho. De novo aquela história que eu estou dizendo desde o início. Tá se comparando. Não é?
Porque ele também às vezes é um sacerdote. Aí ele olha para um outro sacerdote e diz: nossa, aquele sacerdote escreve um monte de livro, tem 5.000 médios na casa, o que ele tem mais que eu? Ah, quero ser que nem ele. Não, mas primeiro vamos tentar derrubar ele. É isso que muita gente faz. Nossa. Mas por quê? O que você vai ganhar com isso? Se você estiver ouvindo o que eu estou falando, você está ouvindo? Eu estou falando para todo mundo. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, quem está em casa também. Claro. Entende? Que por mais que estejamos aqui, espíritos, ou os encarnados, e vocês não vejam que existe a lei maior e a justiça divina, não está vendo com os olhos, elas são, sim, incisivas na vida de todo mundo. Em um momento ou outro, elas vão ser implacáveis. Então pense bem antes de colocar o seu ego acima de qualquer coisa. Acima do irmão, acima de qualquer um. Ninguém é mais que ninguém. Todos nós somos um nessa grande banda. Se alguém quer chutar o outro, acredite, você estará se chutando. A banda é o universo, o um é Deus, e você é parte de Deus. Graças a Deus. Como que é Sociedades Encruzilhadas do Cemitério? Quando o senhor chega aqui para trabalhar, como é que funcionam os bastidores de magia? Cada casa tem um meio de trabalho. E esse bastidor depende muito do que acontece dentro da casa, de quem está na casa e de como é a casa. Eu digo em sentidos energéticos, mentais e emocionais. Não existe um padrão, justamente por conta desses detalhes e fatores que eu acabei de dizer. Mas o básico é a abertura de um trabalho interno dentro da casa, espiritual, ao lado do mental, dos guias, dos sacerdotes e dos médiuns que já tem aquilo na cabeça. Aquilo que vamos realizar um trabalho espiritual. Só de você ligar mentalmente, vamos realizar um trabalho espiritual, aquela egrégora começa a se movimentar, começa a tomar forma e aquilo começa a acontecer. Entende? Claro. Então, como eu disse, para se aprofundar, cada casa tem o seu modo. E o que acontece depende também do que está rolando, né? No diário, no dia a dia. Sim. De cada um. Porque um dia a casa pode estar super bonita, outro dia pode estar recebendo um monte de ataque, outro dia pode estar cheio de guardião, outro dia pode estar só com um, depende. Depende muito. Mas entenda-se que é importante a educação mental dos médiuns e do sacerdote, para que o trabalho antes do trabalho físico acontecer já esteja sendo programado. E como que isso acontece? Como que isso é realizado? Médiuns se cuidando, fazendo os preceitos tudo certinho. Cada casa tem seu preceito, tá? Já está com a mente dentro do trabalho, está comprometido com o trabalho, está respeitando o trabalho e, acima de tudo, sentir amor pelo que faz. Porque se você é médium e você não tem amor pelo que faz, você está no lugar errado. Você pode ser médium de qualquer outra coisa, mas você não é médium humano. Você tem que viver a sua verdade. Entende? Se sua verdade é a Umbanda, nada mais importa. Claro. Nada mais. Então, quando se diz assim, é preciso
saudar Exu, louvar Exu antes do início de qualquer gira. Alguns usam o termo despachar Exu para ativar essa força. Como que funciona isso? Por que louvar Exu? Deve-se saudar, a pergunta é essa, deve-se saudar a força de Exu antes de iniciar uma gira, não importa o preceito da casa? Deve. Deve, por um conceito energético, Claro. espiritual e universal. Como assim, seus 7 encruzilhadas? Primeira coisa, eu vou dizer uma coisa para que vocês entendam. Cada casa, cada sacerdote, cada guia, voltando ao início, tem o seu conhecimento, tem o seu processo, tem a sua vertente, sei lá o nome que vocês querem dar. E acreditam aquilo da forma que aprenderam. Não estou querendo descategorizar ninguém, muito menos debater com o que você pensa na sua doutrina. Então vou deixar aqui a minha visão dentro das limitações do meu médium e dentro daquilo no qual eu vivencio do lado de lá. Exu é uma força cósmica, Orixá Exu é uma força cósmica, no qual a primeira coisa que Deus criou foi o vazio. Vazio. O nada. Tá. O nada é escuro. O nada é o nada. Não tem como definir o nada. E a definição doutrinária que se encontrou para se definir o nada é Exu. Orixá, Exu. Só que para se ter o nada, é necessário existir algo. E para existir algo, é necessário ter o nada. Se eu te der uma folha em branco, não tem nada na folha em branco. É a partir daí que você começa a criar. Então essa folha em branco, que é o nada, é Exu. Agora você vai criar. Aí vem Oxalá, a criação. Todos os orixás têm uma historinha e um nome que se dá universalmente. Cada doutrina dá um nome diferente. Certo. Então, se a partir do nada foi criado as coisas, lembrando, orixá é uma força de Deus, é um pedaço de Deus, certo? É uma divindade de Deus. Eu estou querendo dizer que ele é Deus também, é uma parte de Deus. Olha a minha mão, a mão desse filho. Aqui tem um filho inteiro, não é? Vamos considerar que esse filho inteiro aqui é Deus. Essa mão aqui chama Exu, essa mão aqui chama Yansan, esse perna algum. Você consegue entender? Entendi. É uma parte do todo Claro. e cada um tem a sua função. É isso. Então quando nós estamos reverenciando o Exu, que é o nada e é o princípio, estamos reverenciando Deus. Deus. Então entenda-se, meus irmãos e meus filhos, o orixá é uma parte de Deus, não é um ser individual ali que trabalha por conta própria, sem seguir nenhuma regra. As pessoas desvinculam isso. Elas têm a mania, eu estou tendo a mania de falar mania, mas é verdade, vocês estão muito viciados. Mas em que o orixá é como se fosse uma pessoa ali com maior poder, né? Justamente por as pessoas estarem muito apegadas à individualização do ego. Claro. Mas voltando. Então, é um trabalho inicial de criação de Deus com o universo. Então, primeira coisa, Exu, antes da criação. Não é isso? Sim. Isso é um macrocosmo. O microcosmo seria uma gira. Antes de nós criarmos a gira, Aí. vamos saudar Exu, que é o início de tudo. Captaram? Sim, senhor. Graças a Deus. E é por isso que nós, os seus
servidores, suas ferramentas. Também entramos nesse quesito. Os encarnados, os médiuns, sacerdotes, enfim, reverenciam o Orixá Exu e aos guardiões da casa. Porque eles são os primeiros, nós somos os primeiros a começar a limpar a casa e a começar a fazer a sustentação da corrente para que aquela casa esteja protegida. Protegida. Claro. O guardião, o Exu Senhor Sete Encruzilhadas do cemitério interagem com o Exu Mirim? Qual que é o mistério dessa força? São realmente crianças travessas que aprontaram muito e agora trabalham como Exu Mirim? Não tem nada a ver com criança? Como que o senhor interage e como o senhor entende essa força, se existe? Eu trabalho através da coroa desse filho em comunhão com os outros guias dele. Então, de forma direta e indireta, acabamos trabalhando juntos. Caboclo, baiano, guardeiro, Exu Mirim. Eu posso lhe dizer uma coisa, mas não posso dizer por todos. Sim. O mistério Exu Mirim, logicamente quem poderia dizer melhor do que eu era o próprio Exu Mirim. Quem sabe na próxima oportunidade, sim, né? Mas ele está um pouco mais adentro daquilo que é o nada. Porque antes de ser criado o nada, Deus teve a intenção de criar o nada. Consegue captar? Intenção. Exu Mirim é a intenção. Orixá é Exu Mirim. Seus sete encruzilhadas. Ou a pessoa do outro lado tá falando, né? Esse menino tá falando um monte de besteira. Porque quando eu estudei Umbanda, não existe esse negócio de Orixá e Exu Mirim. Ele tá inventando. Eu vou dizer, eu respeito cada um, meu irmão. Mas também deve respeitar a mim, é esse filho aqui. Cada um aprende da maneira e no momento certo que tem que ser aprendido. Mas voltando, a intenção é Exu Mirim. Quando você tem a intenção de fazer algo, filho, eu tô falando com você, você está tendo aí o mistério de Exu Mirim. Porque antes de você fazer, você tem que ter vontade, não é isso? Sim. Vamos supor, eu vou gravar. Você teve a intenção de gravar. Com suas sete encruzilhadas. Como? Vou gravar com seus sete Isso. encruzilhadas. Você teve a intenção. Essa intenção já é o mistério de Exu Mirim. Entendi. A partir daí veio o nada, que é, eu não tenho a gravação ainda dos sete encruzilhadas. Mistério do Exu. Nossa. Agora vamos criar a gravação. Você está aqui realizando o Oxalá. processo. Exatamente, porque você está acreditando. É a fé de Oxalá. Todos os orixás estão em comunhão com a gente o tempo todo. O tempo todo. Representando um estágio de atividade, realização ou ainda a não realização. Exatamente. Claro. Entendi. Exu pode escolher quem ajudar? Eu só preciso terminar de responder essa pergunta. Vai lá. Exu Mirim é uma criança? Realmente, perguntei isso. Cada espírito recebe a outorga da divina de acordo com o merecimento. Nem todo Exu Mirim foi uma criança. Levava, sapeca, tudo. Mas também não significa que nem todo espírito que foi uma criança levada a sapeca não possa ser um Exu Mirim. Mas a base principal do mistério Exu Mirim, não quer dizer que é uma regra, é que a grande parte dos trabalhadores desse mistério
são seres naturais do mistério de Exu Mirim. E por que Mirim? Mirim é sinônimo de criança, não é isso? Não. Infantil. Veja bem, meu filho. Eu não expliquei agora que a intenção veio antes do nada? A intenção é uma criança. Porque você não fez ela se formar por inteiro ainda. Realmente. É infantil a sua ideia. Mas infantil no sentido de pequeno, início, começar. Não infantil de ser uma pessoa sem Imatura. responsabilidades, Isso. imatura. Exatamente. Claro. Então a intenção é mirim, é infantil. Por quê? Porque ainda não está completamente formada. Consegue entender? Sim. É isso. É isso que eu queria dizer. Pode fazer essa outra pergunta. Lembrei. Exu pode escolher quem ajudar? A gente não escolhe ninguém. Não somos nós que escolhemos. Primeira coisa, lei maior e justiça divina. Segunda coisa, necessidade e merecimento. Tanto da minha parte, quando eu digo Exu, quanto da parte daquela pessoa que irá receber ou não ajuda. Claro. Então nós temos que respeitar a lei maior e justiça divina e também temos que respeitar a necessidade e o merecimento. Se a pessoa merece e está dentro da necessidade dela, e a lei divina e a justiça determinaram que sim, ok, faremos. Caso contrário, é o merecimento e a necessidade daquela pessoa. Claro. É isso. Como que funciona em termos da influência do animismo, falando da maturidade para saber realmente quando se está incorporado e admitir quando não se está, como desenvolver isso, como o médium desenvolve isso sem depender muito do dirigente? Todo médium pratica o animismo. Muitos vão falar do outro lado aí, de novo, essas 7 encruzilhadas falando um monte de coisa que não faz sentido. Mas é verdade. Ou maior ou menor grau. Por quê? Porque o animismo é a influência da sua alma encarnada em outro objeto, ou alma, enfim, espírito. O animismo é só a alma em movimento, não é isso? É o ânima. Sim, aquela força. Exato. Isso vai acontecer porque o espírito ainda ali, o encarnado, é você. E quando encosta um outro espírito e acontece a incorporação, em momento algum, você morreu. Em momento algum, o seu espírito saiu para a 108ª dimensão do universo. Dobrou. Alguns desdobram, mas a sua alma está aqui ainda. Você desdobrou o espírito, né? O perispírito. A sua alma, aquela que dá vida, a carne continua lá. Claro. Por que sempre tem a influência? Justamente por conta dessa influência da sua alma. Conhecimento de tudo que você passou, de todas as encarnações, continua ali, presente. Certo. Agora, existe o animismo forçado, influenciado de maneira mais forte, que é aquela que o médium sabe o que está acontecendo e ele vai lá e faz. É consciente. Certo. É consciente de propósito. Por exemplo, eu posso estar incorporado aqui e o filho resolve falar: vamos falar sobre carro agora. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Realmente. Não é? Sim. Lógico que eu dei um exemplo esdrúxulo, mas dentro de um contexto de trabalho ritualístico, numa gira, às vezes o médium faz isso. Agora, vai da responsabilidade do médium, da maturidade mental, emocional e física do médium, a saber até que ponto ele está saindo do bom senso. Aí entra a questão do bom senso, né? Bom senso.
muito bom senso. Então, tenham bom senso aí no que vocês, que são médios, vão fazer. Claro. Seixo, Quem tá vendo, acho que eu tô tomando um monte de cachaça, né? É. Não vai acreditar que isso daqui é água, porque eu não paro de beber. Mas eu vou provar pra vocês. quer água? Vem. É realmente água. Água de barro, né? Ela pegou o gosto do pote. É, do jeito que eu gosto, elemento terra. Ah, Elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar. É tudo mágica. Magia, não é mágica, magia. né? As pessoas confundem às vezes mágica com magia. Sim. Como que funciona a hierarquia dessa casa especificamente? A quem o senhor tem que se reportar? Como é feito essa comunicação? O senhor pode esclarecer mais sobre isso? Essa casa é regida e comandada pelo nosso mestre, Caboclo Flecha Dourada. Certo. Quando se tem um trabalho no qual a espiritualidade determina em que falanges devem trabalhar em comunhão por um bem maior, aquele ambiente tem que ser regido por um guia, no qual é o responsável por toda aquela falange. E esse guia é o Caboclo Flecha Dourada. Nós reportamos a ele para qualquer coisa que faremos aqui dentro. Aqui dentro. Fora daqui, nós reportamos ao nosso mestre, ao nosso superior. Dê o nome que você quiser. E acima dele, todos, independente que seja desta casa ou fora da casa, se reportam novamente à lei maior, à justiça divina e depois a Deus. Então é uma escada. De qualquer maneira, você tem que respeitar a hierarquia maior. Porque um recebe o comando do outro, até que chegue a nós, guias, e depois aos encarnados. Então, para essa conversa que está acontecendo, primeiro, Deus, lei maior, justiça divina, guias, mestres e mentores, Caboclo das Sete Encruzilhadas, que responde pela Umbanda, Caboclo Flecha Dourada, e o que está acima dele, né? Que aí é ele que sabe dizer. Depois a guias, somos nós, depois ao filho da casa. Eu estou dando um exemplo resumido, tá? Claro. Para que vocês entendam o que eu estou falando. Sim. Mas tem muito mais estágios. Quando eu falei Caboclo das Sete Encruzilhadas, todo mundo pensou, nossa, como assim? Caboclo das Sete Encruzilhadas é o fundador da Umbanda. Nenhum guia faz nada sem pedir autorização, pelo menos para o mistério do Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque ele responde pela Umbanda. Todos nós, guias, têm que responder para o mistério Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mesmo que isso seja distante, não seja tão próximo quanto as pessoas acham que, né, possam ser, mas é distante sim. Distante, não. Tem exemplo de situação vivida pelo senhor no mundo astral, em algum trabalho de resgate, qualquer trabalho que o senhor tenha feito, com o senhor Flecha Dourada? Vocês interagem nesse sentido? E se sim, conta uma situação vivida. De vida não, né? Vivida. Sim, várias coisas, só que muitas delas a gente não revela. Pelo menos não ao momento de massa. Tá. Por quê? Porque muitas coisas que a gente pode contar no astral é interferido de uma maneira direta ou indireta. Vamos supor que você, encarnado, faça parte da polícia. Você falou para alguém o seu trabalho dentro da FBI, que era um trabalho sigiloso. Você acabou de passar informações úteis para que aquele trabalho seja realizado. Claro. Mesmo que isso já tenha resolvido. Sim. Entende? É melhor ficar no segredo ali. Então, coisas que Sigilo. são sigilosas, nós não dissemos, nós não podemos dizer.
outras coisas mais sutis, um detalhe ou outro que não faz tanta importância, eu digo assim, que vai mexer com outras forças, essas coisas sim pode-se dizer. Mas, diga-se de passagem, peço toda desculpa se eu estou sendo talvez arrogante dizendo o que eu vou falar agora, mas eu e seu Flecha Dourada costumamos pegar trabalhos bem pesados, por isso que a gente não pode dizer, entende? Nós nos enfiamos nos buracos mais difíceis. E quando eu preciso dele é mais difícil ainda. E normalmente eu faço tudo sozinho, ou com a minha falange, ou com quem segue a minha doutrina. Eu digo doutrina porque tem uma doutrina lá do outro lado também. Claro. Agora quando eu dou aquela ligada, como é que vocês falam? WhatsApp? Passa o WhatsApp pro Flecha. Aí ele aparece porque o negócio tá feio. É porque tá pesado e a gente precisa de uma força diferente ali para que aquilo aconteça. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. Tem gente que fala assim, nossa, o espírito sabe das tecnologias, né? Nossa, sabe dos computadores, sabe até os nomes. Pô, eu vivo do lado desse menino o tempo todo. Eu tô vendo o que ele tá fazendo. Segundo, antes de estar aqui na Terra, tá no astral. Tudo é criado primeiro lá do outro lado antes de chegar aqui. Então essas coisas aí de WhatsApp aí que vocês falam, tem as suas tecnologias do outro lado muito melhor que essas aqui. Uma hora vai chegar. Claro. Então a gente não é. Muita gente fala, ah lá, tá vendo? Isso daí é animismo do médium. Não é animismo. Eu tô do lado aqui do filho o tempo todo. Quer um exemplo? A criança dele, o Erezinho lá. Quando é esse menino aqui vai fazer as coisas que ele gosta, jogar videogame, essas coisas aí, sabe? O Erezinho encosta pra conhecer, pra querer brincar. Ele não se interage um com o outro, mas ele tá ali pegando como funciona. Ele também sabe que tem os brinquedos do outro lado lá. Não é só o cavalinho de madeira que nem esse, todo mundo pensa que ele tem, né? Você tem aqui um jet ski, mas não, ele tem que ter um cavalinho de madeira. Tem que ser tudo arcaico do outro lado da gente, né? E não é assim. Não é assim. Tá certo. Seu Sete Encruzilhado, a gente está chegando nos minutos finais. Antes da sua mensagem final, tem alguma pergunta que eu não fiz, cujo assunto o senhor gostaria de esclarecer para as pessoas que vão ouvir? A única coisa que eu tenho a dizer é o que eu já vim dizendo desde o início da conversa. Vamos parar de criticar, fazer críticas desnecessárias ao irmão, de se comparar com o outro irmão, de achar que você é melhor ou pior que o outro irmão. O recado é, antes de apontar o dedo para o próximo, observe que tem 3 dedos apontados para você. Se aquilo que você está vendo lhe incomoda, ou é porque você gostaria de ter, ou porque aquilo te faz e te traz um vazio. É isso que eu queria dizer. Graças a Deus, muito obrigado. Que o mistério das 7 encruzilhadas esteja presente na vida de cada um. Que o Olorum, Zambi, Deus, o nome que vocês quiserem dar, esteja presente na vida de vocês e vocês reconheçam que Ele está dentro de você e está fora de você, que está no seu irmão, que está na terra, que está no ar, que está em mim, que está em você, que está em tudo. Nós somos um nessa grande banda. Graças a Deus. Laroie! Ai, Exu! Graças a Deus. Salve!
Salve, seu Exu. Nos a vossas forças. Salve, amigo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Claro, e essas 7 encruzilhadas? São 7 encruzilhadas, irmão. Graças a Deus. Gratidão, meu irmão. Senhor Rafael Alves, PH, mais fácil. como que o senhor está se sentindo nesse momento? Incorporar essas 7 encruzilhadas é muito bom porque eu sinto... Ele é meu professor, assim, além de ser meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Ele é muito professor, sabe? Ele gosta de ensinar, de conversar, e as palavras dele são muito filosóficas. Eu acho sensacional, cara. Eu adoro quando isso acontece, quando ele vem em terra, porque ele fala desse jeito. Claro. Sabe? Ele fala de uma maneira que faz a gente refletir muito tempo, não é só na hora. Depois a gente para e pensa, putz, o seu Sete falou isso. É fenomenal. Eu agradeço a você, Jeff, Poxa, graças pela a Deus. oportunidade de poder estar aqui Nossa. dispondo, sabe, esse conhecimento pelo mistério dos seus 7 encruzilhadas, Nossa. por essas ferramentas de Deus. Maravilhoso. E espero que do outro lado, quem está assistindo, identifique, aprenda, possamos trocar, né, essa alegria de poder conhecer o mistério desses seus 7, né, desses 7 encruzilhadas. E pela oportunidade, Jeff. Gratidão. Graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual que é a sua idade? Tô com 31, eu acho. Eu falo, eu acho porque eu nem... 32, tá vendo? Eu não gosto de falar minha idade. Claro. Na verdade, não é que eu não gosto. Você já está à frente de um terreiro como sacerdote. Isso, aqui é o templo de Umbanda Sagrada, Arqueiros do Flecha Dourada. A gente está iniciando os trabalhos aqui. É um terreiro novo ainda, que está começando. Então, o seu Flecha virou para mim e falou, filho, a gente vai ter um trabalho para realizar. A gente já tem um corpo mediúnico, mas ainda não fechado com os números certos de pessoas para que a gente abra para o público. Claro. Então a gente está abrindo agora o desenvolvimento mediúnico para isso. Para que a gente pegue esses médios que faltam, para que finalmente o público possa vir até nós. Claro. E você segue a linha do Saraceni? Isso, eu sou filho espiritual do Alexandre Comino, que é filho espiritual do Rubens Saraceni. Certo. Então eu passei 5, 6 anos estudando com o Alexandre. Claro. E estudei também bastante coisa com o Rubens Saraceni antes do desencarne dele. Sim, é isso que eu faço. Eu sigo, honro e respeito a Umbanda Sagrada, que é essa, vamos dizer assim, que o pessoal costuma dizer, né? Que é uma vertente de Umbanda, eu não gosto muito de dizer isso, mas não deixa de ser, né? Que ficou fundamentada de acordo com aquilo que o pai Rubens trouxe. Eu acho muito bonito essas pessoas que se doam pela fé e pelo respeito daquilo que os guias determinam para a vida deles, sobretudo ser um sacerdote tão jovem. Quando alguém interpela ou confronta você, dizendo assim, é jovem demais para ser sacerdote, o que você responde? Então, sabe o que eu respondo? Nada. Que Claro. cada um tem o seu processo. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Aliás, eu só estou à frente do trabalho aqui. Uhum. Mas quem está comandando o trabalho é um espírito que sabe lá quantos anos você tem. Aliás, 32 anos é a minha idade carnal. Sim, Eu não sei quantos anos meu espírito tem. vai saber. Então, sinceramente, não importa quantos anos o sacerdote tem. Pode ter, eu tenho um irmão conhecido que ele tem 18, 19 anos mais ou menos e já é sacerdote. Vamos fazer um diálogo lá. Tem que fazer o Iago. Fala lá, Ian. Então ele... Já fiz com ele. Já o fez? Exu do Ouro. Eu não lembro qual foi Acho que é o a... Exu do Ouro. Enfim, Aham. importa a idade dele? Hum. Ele tem maturidade. Se ele tem a maturidade mental, né? Não adianta sim. nada também ter 16, 17 anos. não tem Nossa, maturidade é o mental. Iago mesmo. Ele tem uma maturidade muito Exato. além da idade. Isso cara. aí, então se você tem uma maturidade mental, sabe lidar com aquilo, e outra,
você tem que ter um mestre. E seu mestre, né? Olha lá, essa parte é importante, explica aí. Se seu mestre olhar pra você e te reconhecer, agora você é mestre de si mesmo, ok. Aí, Manda ver, sim. faz acontecer o trabalho, entendeu? Graças a Deus. Tem um respaldo, é sério. Exato, Mas esse respaldo veio pela dedicação de anos e anos, né? exatamente. Claro. Então acho que tem que ter esse E olhar. continua, né? É o que o Sete falou, esse olhar pra dentro. Se você se olha pra dentro e você está vendo que você está preparado, seu guia diz que você está preparado, seu mestre carnal diz que você está preparado, quem são os outros para dizer que você não fazer isso? Você tem uma imagem aqui do seu set, você pode mostrar pra gente? O seu set? Do seu set não, desculpa. Do Flecha Dourada? Flecha Dourada. Ali esse desenho Vamos ver aqui. foi um desenho Explica um inspirado mediunicamente. Você que fez? Não, foi realizado pelo Roy Mesquita, que é um irmão muito querido meu, Rodrigo Mesquita. Cara, que bonito. Ele faz vários desenhos desse tipo, assim, Inspirado, recebe, né? inspirado, né, Boa mediunicamente. Foi o seu Flecha Dourada que encostou nele lá pra ele realizar isso aí. Graças a Deus. Louvado seja. Salve, Tá seu certo, Flecha meu irmão. Dourada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por ter Eu que aberto lhe aqui a agradeço, sua meu casa. irmão. A casa é sua, volte sempre. Foi realmente muito útil o estudo e fico muito agradecido. Eu que lhe agradeço. Graças a Deus. Muito obrigado. Salve sua banda, salve suas forças. Sabe? Axé. Graças a Deus. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Como é meu pai, como é meu guia, como é meu pai, na fé de sangue da Virgem Maria. Como é meu pai, como é meu guia, como é meu pai, na fé de sangue da Virgem Maria. Tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho orgulho em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho orgulho. Todos nós somos um nessa grande banda. Fala. Se alguém quer chutar o outro, acredite, você estará se chutando. A banda é o universo, o um é Deus, e você é parte de Deus.